Olá, olá! Chegamos aqui nas nossas lives. Aqui estamos para a gente poder fazer mais uma live do Bom Pra Cuca. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma informação. Pronto. Aqui. Vamos lá. Lá vamos nós, então, tentar fazer mais uma live aqui do Bom Pra Cuca. A gente está distribuindo, está fazendo essa live simultaneamente pelo Insta e pelo Face, né? A gente pensou em fazer pelo YouTube, mas o programa do YouTube, ele dá algumas travadas, e para a gente ter duas de qualidade, depois a gente dá um download dessas lives, para a gente poder subir elas para o YouTube, elas ficam lá no YouTube também. Então é isso, né? Aqui estamos para a gente poder fazer mais uma live do Bom Pra Cuca, o pessoal entrando, aqui entrando no Insta, o pessoal entrando aqui no Face. E a nossa ideia, temos aqui uma intenção dupla nessa nossa live. Essa nossa live a gente tem a proposta de poder falar um pouco mais a respeito de aspectos do desenvolvimento dos pequenos. Vão me dizendo se o som tá legal, se tá bacana aí para vocês, se vocês estão conseguindo ver. O pessoal do Face está conseguindo ver a minha tela? Se alguém puder comentar, eu agradeço se vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui no computador, porque eu tenho aqui um slide para a gente poder partilhar, ou se vocês só estão me vendo aqui, para a gente poder ver. A minha tela tem aqui uma lateral em aberto, que depois eu quero dividir um slide aqui com vocês, para a gente poder falar um pouco. Vocês vão me dando um toque. E no Insta eu não consigo fazer isso, mas daí depois eu deixo de qualquer maneira um link para a gente poder dar uma olhada. Eu subo esse material lá no blog do Bom Pra Cuca para vocês poderem dar uma olhada, que eu acho que é bacana. E daí, ai, que bom que o som tá ótimo. Obrigado, Demetrio, obrigado mesmo. Daí a gente vai conversando aqui, então tá bom. Então a nossa ideia, então a nossa intenção dupla nessa live é da gente falar um pouco sobre desenvolvimento dos pequenos, principalmente da fase do 0 aos 5 anos, de uma maneira super breve, super pontual, mas enquanto a gente fala de aspectos do desenvolvimento, a gente também vai pensar em algumas ações que a gente pode ter que facilitem um pouco o nosso dia a dia e o nosso noite a noite de qualidade com os pequenos. Essa live é uma live de reabertura, resolvemos reabrir as inscrições para a Oficina dos Sonhos, que é o curso do Bom Pra Cuca, onde a gente trabalha justamente isso. Desenvolvimento dos pequenos, do 0 aos 5 anos de idade. Uso de estratégias, e a gente trabalha muito na questão relacionada ao dia e à noite das crianças. Se nós somos pais que conseguimos manter uma atenção nesses ajustes finos, a gente consegue trabalhar e entender como é que os pequenos estão se desenvolvendo, quais são as características que a gente espera que eles apresentem, quais são as nossas ações que são facilitadoras para que eles possam ter um desenvolvimento bacana, para que eles possam vir a ter um ajuste bacana de uma forma geral. Então, é nesse sentido que a gente vai estar fazendo aqui. E esse material fica para a gente poder dar uma olhada. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar um pouco, o que é a ideia, né? De desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento é que nem os pequenos e nem os pais nascem pronto, né? Ninguém está pronto nessa história de maternidade. Quando falam pra gente que tem essa questão do instinto, é bárbaro, é maravilhoso, mas vem junto, assim, a ideia de que a gente tinha que dar conta do recado. E, de verdade, nós e os bebês estamos aprendendo a estar nessa nova situação, nessa nova realidade que a gente está. Que é a realidade do nosso exercício parental enquanto pai, enquanto mãe. A gente tem algumas noções de como esses papéis acontecem. A gente tem uma série de expectativas pessoais, de expectativas da sociedade. O que é isso? O que a gente tem que fazer, né? Mas a gente está ali também caindo de paraquedas, assim como esses pequenos, para que a gente possa vir a desenvolver. E, de verdade, se esses pequenos estão em desenvolvimento, eles estão numa mudança. Só que a velocidade da mudança deles é fenomenal, né? É incrível. Eles decolam. E nesse decolar que eles apresentam, eles vão apresentando várias mudanças, que se a gente entender um pouco mais quais são as características que a gente espera em determinada fase, se a gente conseguir ajustar mais as nossas ações para cada uma dessas fases, isso facilita muito a nossa possibilidade. E outra coisa, traz um elemento muito tranquilizador, né?
E quando a gente conhece mais, quando a gente se apropria mais desses conhecimentos, né? E acho que hoje a gente tem um mundo vasto, a gente tem internet, a gente tem uma série de informações que ajudam a gente nesse sentido. Mas acontece que é tanta informação que é difícil a gente conseguir, muitas vezes, ter a informação dirigida para as nossas necessidades, as informações que a gente consiga digerir e aplicar isso nas nossas necessidades. Por isso, uma proposta de uma oficina dos sonhos. É um espaço onde a gente tem as informações tecnicamente bem trabalhadas, eu na minha área da psicologia, a Val na área da pedagogia, nós duas atuando na área de neurociências, então a gente se esbalda, a gente adora devorar coisas nesse sentido, então a gente formatou uma oficina que é isso, é um conteúdo digerido para vocês poderem saber o que vocês têm que fazer, o que dá para fazer. Vamos, então, falar da nossa primeira fase. Quando a gente está lá dentro da oficina, que a gente está falando do 0 aos 5 anos de idade, a gente trabalha dentro de estágios das mudanças do sono das crianças. Por isso que a oficina dos sonhos tem uma pegada importante na questão do sono. Mas faz muito sentido para o desenvolvimento da cabecinha, para o desenvolvimento dos pequenos, cada uma das fases de mudanças de características que as crianças apresentam. Eu vou abrir, então, agora aqui. Pronto. Então, agora eu vou me dividir aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Me deem um feedback se vocês estão conseguindo ver direitinho, porque eu não sei se eu consegui compartilhar direitinho a tela com vocês. Se não, ok, eu vou passar para vocês depois deixo direitinho esse material, deixo o link para vocês poderem acessar isso no blog, que eu fiz justamente para cá. Então, se a gente vai pensar nessas fases de desenvolvimento, a gente optou em usar as fases onde a gente tem saltos de desenvolvimento em relação a características do sono. E vamos tentar falar um pouco disso. A primeira fase que a gente considera dentro da oficina dos sonhos, a primeira fase do desenvolvimento dentro da oficina dos sonhos vai de 0 a 3 meses de idade. Poxa, essa é uma fase onde muitos autores, né, consideram uma ideia de uma esterogestação. É como se fosse a manutenção, a continuidade da gestação fora da barriga. Tamanha o formato adaptativo que isso apresenta, né? Então, esse bebê vivia dentro daquele ambiente uterino, onde ele tinha todas as respostas ali mediadas, dadas, apresentadas para ele no momento em que o organismo sentia necessidade. Na hora que ele sai da barriga, ele passa a ter que recrutar, ele passa a ter que pedir para o outro poder saber qual é a necessidade dele, né? E esse período de pedido do bebê, esses primeiros 3 meses iniciais, o bebê está começando, quando ele chega aqui, ó, do lado de fora, ele está começando esse período de adaptação. E, de verdade, essa é uma grande adaptação para pais e para bebês, né? A gente que é pai e mãe, por mais que a gente já tenha tido uma escola anterior, já tenha tido filhos antes, por mais que a gente possa ter apoios para poder lidar com todo esse momento, é um momento de grande reconhecimento. Quem é esse bebê que está chegando? Quais são as necessidades? Ele ainda não tem um ritmo biológico, um relógio biológico claramente estabelecido. Então, nesse sentido, esses primeiros 3 meses, logo depois do nascimento do bebê, é um período onde o foco principal, o aspecto principal do desenvolvimento é uma questão totalmente adaptativa. Adaptativa desse organismo que vai se ajustar à ideia de dia e de noite, adaptativa desse organismo que vai começar a organizar vários ritmos biológicos, né? Horários de mamada, assim, esse momento é um momento onde a gente tem a ideia da livre demanda muito forte, muito importante, porque esse é um momento tão adaptativo. Entender, deixar esse bebê ter um espaço para esse organismo poder se adaptar, para esse organismo poder se ajustar, é muito interessante. E é importante que nós, enquanto pais, sejamos capazes de entender. O bebê que vai passar esses primeiros 3 meses, nesse período de ajuste adaptativo, sem que a gente trabalhe de maneira tão regulada sobre a ação do bebê, permite que esse bebê vá crescendo, vá se desenvolvendo e o organismo dele também vá desempenhando uma série de ações. Então, entender essa fase do desenvolvimento como altamente adaptativa é importante. E a gente poder saber quais são as nossas estratégias também é importante.
Se é um período adaptativo, é importante que a nossa estratégia de ação, ela não dá para ser totalmente definida, né? A gente tem que, na verdade, ter um espaço durante esse período adaptativo que seja um espaço onde também permitam muitas adaptações conforme as coisas forem acontecendo. Então, a disponibilidade que é possível a gente ter para a gente poder trabalhar sobre a ideia de uma livre demanda, sobre a questão da amamentação, tem que ser considerada. Como é que está a sua estrutura? Como é que está a sua disponibilidade? É um período de grande ajuste hormonal da mulher. Ela veio de um banho hormonal durante a gestação e tem uma queda abrupta muito significativa com o nascimento do bebê em toda aquela mobilização hormonal. Isso naturalmente passa por uma fase de modulação de aspectos de humor e até mesmo de aspectos físicos que são muito importantes. Então, quanto mais a gente puder ter de estrutura prática que favoreça a nossa vida, então, desde ter uma rede de apoio com quem a gente possa contar durante a época do puerpério, e rede de apoio, alguém que possa, às vezes, me ajudar a fazer um mercado, alguém que possa, às vezes, estar 5 minutos com o bebê para eu poder tomar um banho, coisas do gênero. Quando a gente consegue ter estruturas que trazem um pouco mais de tranquilidade durante esse período adaptativo, essa é uma estratégia que auxilia nessa adaptação física e emocional durante esse período do puerpério, né? O papel auxiliar das pessoas, da rede de apoio, e aí a gente tem a rede de apoio que pode ser mais próxima, um companheiro, uma companheira, uma rede de apoio mais estendida, desde pessoas com quem eu posso contratar, até pessoas da minha família, amigos com quem eu posso contar. Pensar nessa estratégia prática durante esse período adaptativo e estar disponível para isso e encarar esses ajustes, como ali naquele momento, né? Naquele momento, se você percebe que você está ali muito mobilizado, ok, essa história de ajuste, de adaptação vai ter começo, meio e fim. A gente tem aí mais ou menos uns 3 meses para as coisas conseguirem entrar um pouco mais no prumo e a gente conseguir entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Então é um período que exige muita paciência, muita tranquilidade, muito apoio para todos os lados, para o lado do bebê, para o lado da mãe, para o lado da família, para essas coisas poderem acontecer. Então, uma estratégia de ação importante é isso, é ter amparo, é ter apoio para que possa passar por essa fase inicial do desenvolvimento do bebê e nosso, para que a gente possa aguentar. Outra coisa importante que pode, na verdade, cursar todo o processo de desenvolvimento nessas fases que a gente está trazendo, mas principalmente nos 2 primeiros períodos que a gente vai estar falando aqui, se aquele bebê saiu daquela barriga e aquela barriga tinha uma claridade ali pouco estabelecida, o bebê ele não sai com uma diferenciação clara do que é dia e do que é noite. A gente vai precisar ajudar o bebê nisso. Então, vários profissionais, vários teóricos indicam para a gente que é importante a gente ajudar o bebê desde o começo. O bebê precisa dormir, isso é importante. Mas desde o começo, a gente ajudar eles no estabelecimento do que é dia e do que é noite. Essa é uma outra estratégia que é muito funcional. Durante o dia, o bebê dorme com claridade, o bebê dorme com barulho, porque dia implica nesse movimento. Durante a noite é o momento em que a gente deixa a casa mais silenciosa, o quarto mais escuro, porque essas são características do movimento da noite, para a gente poder pensar. E nesse momento, então, totalmente adaptativo, é um momento de muitas experiências, de experimentar. É muito difícil a gente colocar uma série de coisas, uma série de regrinhas para poderem acontecer. Aí a gente consegue ir para o período seguinte, que é um período que vai dos 4 meses até os 11 meses do bebê. Esse período, o bebê decola em termos de desenvolvimento. A cabeça dele começa a perceber o ambiente por meio de uma estimulação sensorial, e dentro da nossa oficina dos sonhos, a gente tem uma oficina dos sentidos que ajuda a gente a entender essa evolução, esse desenvolvimento sensorial do bebê. O bebê percebe esse mundo, ele ainda não se comunica como a gente se comunica, por meio da fala, né? Ele ainda não tem a linguagem, ele está desenvolvendo, todo esse período está ajudando ele a desenvolver de forma muito bacana, por meio da linguagem, mas ele ainda não tem essa linguagem para expressar como a gente expressa. O bebê ainda não tem todo o desenvolvimento motor. Até os 11 meses de idade, ele deve estar engatinhando, ele vai estar evoluindo em termos motores,
mas uma maior autonomia motor ele ainda não tem. Ou seja, ainda é uma fase onde ele depende muito dessa mediação de nós, que somos gente grande, para poder fazer esse meio de campo com eles no mundo. Então, essa fase do desenvolvimento, com esse grande salto dos sentidos todos que o bebê vai apresentando, com essa organização do esquema motor que vai preparar ele para ser um andarilho ali, para começar a andar, para começar a desbravar esse mundo, e tudo isso desenvolvendo de uma grande velocidade, de uma maneira muito importante, muito bacana, no funcionamento físico, no funcionamento mental dos pequenos, e ali eles conseguindo, inclusive, até o início de algumas regulações emocionais. Essa é uma fase onde esse bebê está começando a ter um forte ajuste em relação a esse ambiente. Então, nessa fase, perto dos 4 meses de idade, o nosso bebê que já teve maiores adaptações naquele comecinho da vida dele, ali bem no comecinho da história, é um bebê que eu já vou conseguir ler mais ritmos. Então, como estão se apresentando? Eu tenho um ajuste de mamada maior, o meu peito já responde, já começa a dar leite no momento em que esse bebê precisa. Eu começo a ter um ajuste maior do meu funcionamento físico para responder às necessidades do bebê ali de amamentação e tudo mais. O meu corpo já se adaptou um pouco mais a essas quebras todas de sono e tudo mais que a gente apresenta, que nós, mães e pais, apresentamos nesse começo da história toda com os pequenos, não é verdade? Mas, além disso, o bebê também já está conseguindo ter cada vez mais ajustes. Então, se é um momento, se você tem a intenção de trabalhar com rotinas, com uma resposta mais rotinada, mais disciplinada, inclusive na questão da mamada, por exemplo, esse é um momento em que você pode começar a verificar quais são os ajustes. Vou ajustar mais alguns horários, o que eu tenho que ir fazendo para poder permitir esse bebê aprumar um pouco mais de maneira ajustada aquilo que eu preciso a essas necessidades. Então, a gente vai começar a perceber que se estabelece um ritmo mais claro dos horários do sono, das características desses horários da mamada. A nossa vida começa a se ajustar um pouquinho mais. A gente tem a sensação de que, nossa, agora tá mais tranquilo, agora tá mais fácil. E aí a gente vai conseguindo, então não é à toa que a gente tem esses 4 meses iniciais, são poucos, claro que são poucos, mas às vezes tem 4 meses iniciais de licença, por exemplo, em maternidade, dando certo, as coisas vão ficando cada vez mais estendidas, não é verdade? Mas são períodos em que a gente consegue ter um acerto um pouco maior, um ajuste um pouco maior com o funcionamento do bebê. Lendo que o bebê funciona dessa maneira, as nossas estratégias são estratégias que a gente consegue aplicar de formas mais pontuais. A gente já tem mais um desenho da rotina melhor estabelecido. A gente começa a estabelecer com mais clareza os ritmos da rotina, os horários das sonecas, os horários das mamadas. A gente vai tendo essa possibilidade de ações estratégicas mais dirigidas, mais rotinadas. Fechando esse período, e ao longo desse período, possivelmente, e não estou falando que o fato da gente implicar, da gente conseguir estabelecer uma rotina de dia ou uma rotina de noite, né, assim, de novo, quanto melhor a criança tem uma rotina ao longo do dia, mais eu tenho uma organização do funcionamento do corpinho biológico, do relógio biológico, da cronobiologia, outro ponto que a gente fala dentro da oficina. Quanto mais a gente tem isso estabelecido durante o dia, mais facilitador isso é para o estabelecimento durante a noite. E quanto mais ritmado vai se tornando o sono da noite, mais organizador fica isso para o ritmo do dia do bebê, né? E a gente vai começando a perceber que nesse fluxo dia-noite, nesses ajustes todos, né, nessa qualidade toda, vão se criando ritmos da questão do sono, da questão dos ajustes físicos, dos ajustes fisiológicos. Eu começo a saber os horários de cocô, os horários de mamada, tudo isso que vai acontecer. E eu vou começando a ter mais facilidade na leitura do comportamento dos bebês. A gente consegue ler um pouco melhor. Os bebês já se tornam melhores comunicadores. A gente vai conseguindo, inclusive, ter uma discriminação um pouco melhor nessas fases de ajustes, relacionada, por exemplo, à questão de distinguir o choro. Eu sei quando ele chora. Então, por exemplo, o bebê acordou à noite, eu consigo ter maior clareza de que tipo de resposta eu posso emitir. Se a minha opção, e daí de novo, é importante a gente considerar que essa é uma escolha muito pessoal.
A minha opção pode ser responder, a minha opção pode ser ler o tipo de resposta, o tipo de comportamento que o bebê está apresentando. Ele está apresentando um choro onde ele precisa da minha presença e eu vou responder, ele está apresentando um choro que é simplesmente um despertar noturno que tende a passar, e se eu deixar, ele vai entender que aquele despertar noturno, depois ele volta para o ritmo da noite, então eu não preciso intervir necessariamente naquele momento. Aquele choro está indicando algum tipo de desconforto físico que precisa da minha presença lá, e a gente vai começando a ser um observador ativo. Outro item que a gente tem é a oficina de observação dentro da oficina dos sonhos. Sendo esse observador ativo, eu consigo ter essa escuta que inclusive me ajuda a estar tranquila para ler um pouco mais, entender um pouco mais das respostas do choro do meu bebê, das respostas do comportamento do meu bebê, e se eu vou conseguindo trabalhar com algumas rotinas, como é que isso facilita, como é que isso acontece. Então, essas estratégias, elas vão sendo permitidas de acontecerem de maneira cada vez mais clara desse período dos 4 a 11 meses, por causa desse momento do desempenho cognitivo, do desenvolvimento cognitivo do bebê. Mas, como eu estava dizendo, não impede da gente ter oscilações. Então, estava tudo indo bem, mil maravilhas, e de repente eu percebo que tem alguma coisa que aconteceu que meu bebê dá uma virada. Meu bebê que estava indo tão bem, que estava dormindo tão bem, começa a ter uma série de reações que eu não entendia. Existem N fatores que podem justificar isso, desde um dente que está nascendo, até alguma fase onde ele está passando por algum ajuste fisiológico que pode estar se mostrando, além dessa questão do dente, é muitas coisas. Então, de novo, o fato de você entender e estar conseguindo alcançar um maior ajuste por um período pode implicar, sim, em movimentações, em reajustes. Então, uma das coisas que a gente fala é da gente estabelecer as nossas rotas e a gente aprender a ler as nossas rotas para reajustar essas rotas quando necessário, com tranquilidade. Não existe fórmula para criar filho, né? A gente não cria filho no atacado, a gente cria filho no varejo, eu sempre falo isso. E daí a gente tem que pensar quais são essas questões, e esse olhar atento vai falar, acho que isso pode estar sendo isso, eu vou tentar ver se eu fazendo isso melhora. Quando eu vou me empoderando de saber um pouco mais como meu filho funciona, de saber um pouco mais em que fase do desenvolvimento ele está, de saber que eu já tenho algumas estratégias, ou que posso contar com alguns conhecimentos via oficina do sonho, de novo, de maneira dirigida, de maneira digerida que a gente trabalha aqui, ou como você bem entender, isso te traz uma postura mais tranquilizadora e você tem a resposta, você tem o comportamento de uma parentalidade mais tranquila, de uma parentalidade mais consciente, que transforma a qualidade da nossa relação com os pequenos. Isso é muito importante. Pensando em mais uma fase que a gente trabalha dentro da oficina, a gente então vai para essa fase de 1 a 2 anos de idade. Aí a gente começa a perceber que os bebês eles começam a estabelecer um pouco mais de uma ação, um pouco mais com maior causa, e ele está fazendo alguma coisa porque ele está começando a experimentar. Ele ainda não tem a causalidade pronta, ele ainda não sabe que se ele faz isso, isso já permite ele ganhar isso. Não, ele não faz de comportamento intencionado, né? Bebê não faz manha necessariamente para te provocar, bebê não está fazendo nada para te sacanear, eles não têm isso, eles não fazem dessa maneira. Eles estão experimentando uma série de relações de causa e consequência, que do 1 aos 2 anos de idade, isso é quando eles começam a consolidar uma série de comportamentos com uma ação mais dirigida, né? Eu tenho assim, eu tento fazer uma ação. Eu sei que se eu chegar aqui, eu tenho mais condições de alcançar esse copo aqui, por exemplo, para poder beber uma água. Mas no começo, ele meio que descobre isso, ele meio que experimentando descobre isso. E daí ele vai começando a falar, nossa, se eu fiz isso dessa vez, poxa vida, eu acho que então eu posso fazer isso de novo para alcançar a mesma coisa. E aí ele vai consolidando, ele vai mantendo as ideias, as memórias, ele vai aprendendo que uma resposta dele começa a trazer uma determinada resposta do ambiente, por exemplo, eu conseguir tomar minha água, uma resposta do outro, por exemplo, a minha mãe vir me ver, alguma coisa poder acontecer. Mas essa intenção não é uma intenção de manha, isso é uma experimentação. E se a gente entende com mais clareza que eles não estão fazendo isso de sacanagem, a gente modula a nossa resposta emocional. Eu respondo de maneira menos irritada para o meu bebê.
eu entendo e falo assim, então vamos lá, agora vamos tentar entender. E daí eu entendo que tem alguns comportamentos que eu vou manter e alguns comportamentos que eu vou começar a tirar daquela jogada para que eu possa condicionar, nesse sentido, esse bebê a funcionar numa maneira que esteja mais ajustada, numa maneira que esteja menos manhosa, numa maneira que esteja ali mais coordenada com o que eu espero, com o que eu entendo que é bacana, com os meus valores. Tudo isso é uma escolha muito pessoal, né, gente? De novo, assim, não tem certo nem errado, né? Existem consequências. E se a gente consegue modular a nossa resposta para não ser uma resposta irritada, eu tenho um bebê que fica respondendo de maneira menos irritada. Se eu sou uma mãe que perde a mão, que se irrita com facilidade, que perde a paciência, que não consegue agir de maneira consistente, eu não consigo entrar nesse ponto do desenvolvimento, que é onde eu consigo condicionar com um pouco mais de facilidade, e esse condicionamento a gente vai levar para a vida toda, mas a gente consegue condicionar com um pouquinho mais de facilidade, né, como é que vão funcionar os nossos bebês. Então, nesse momento, é muito mais fácil a gente conseguir estabelecer com muito mais clareza uma rotina, por exemplo, para o horário da noite, para eles poderem entrar nessa rotina do sono, onde eu vou colocar vários elementos que começam a falar, olha, então a gente tomou um banho, esse banho ajuda a gente na modulação fisiológica, dá uma baixadinha na temperatura. Eu estou bem alimentado, estou me sentindo confortável, estou ali limpinho de uma forma geral. Poxa, isso já vai dando um acalanto para esse corpo poder entrar ali. Para um momento começa a baixar a luz, o ambiente está fresquinho, eu começo a dirigir. Então, o que eu posso fazer nessa hora? Eu posso ler um livro. Nesse momento é muito mais fácil a gente começar a entrar na ideia de ler para dormir, né? Antes a gente lia numa forma de estar com eles. Mas agora eles começam a relacionar muito mais a leitura com o horário do sono. Eles respondem com mais facilidade. A gente condiciona. Então, eu estou lendo, o sono vai chegando, né? Estou baixando a temperatura, o corpo vai respondendo com o sono. Eles vão bocejando nesse momento todo. Então, a estratégia que a gente pode usar de 1 a 2 anos de idade, ela fica então mais condicionada. A gente começa a usar essa rotina de maneira mais sistematizada e a gente começa a perceber mais resposta. Fica mais fácil a gente ver que eles estão respondendo. Fala, nossa, se eu faço isso, acontece isso. Se eu faço isso, acontece isso. Então, nessa fase de 1 a 2 anos de idade, é uma fase onde eles começam, eles estão evoluindo mais, então eles estão respondendo dessa maneira mais complexa, mais difícil, porque eu entender que depois de ler, vem o horário da cama, poxa, esse é um salto que eles têm que dar, que é incrível, é fantástico eles começarem a ter essas sacadas. Eles começam a ter esse tipo de sacada perto dessa fase, de 1 a 2 anos de idade. Antes, não que a leitura não exista, é claro que ela pode existir, é uma delícia do mesmo jeito, mas ela tem muito mais a intenção de estar esse tempo junto. Agora ela começa a ter muito mais a intenção de chamar esse sono para poder acontecer. Aqueles condicionamentos até 1, 2 anos de idade eram muito mais físicos, né? Agora a gente vai começando a ter o condicionamento de um sono muito mais condicionado. E aqui tem uma pergunta, por exemplo, de quando, por exemplo, o bebê dorme no peito. Se é saudável manter assim. A questão do que você entende que é saudável ou não saudável, não tem maiores problemas necessariamente do seu bebê dormir no peito. A questão é que ele fica condicionado, então ele fica determinado a dormir quando ele está no peito. Se você precisar de uma situação onde ele precise dormir fora do peito, então aí começa a ser uma situação em que é isso. Se isso te incomoda e você se torna refém disso, a gente tem que repensar. Se isso não necessariamente te incomoda, eu acho que é uma coisa para você poder considerar o que está acontecendo, o que está se passando, né? E acho que a ideia de ter o bebê no peito para ele poder dormir é uma ideia que envolve um pouco a ideia de uma dessensibilização. Se você quer tirar o bebê do peito para dormir, aos poucos você pode apresentar umas estratégias onde você começa a tirar ele um pouquinho do peito antes dele dormir. Então o bebê está mamando, um pouquinho antes dele dormir, você começa a tirar ele do peito. E devagarzinho você vai aumentando esse tempo. Essa é uma ideia de uma dessensibilização. Um pouquinho de cada vez você vai tirando esse comportamento. Não precisa ser algo traumático, nem para você, nem para o bebê. Mas acho que isso pode se apresentando se for importante para você. Se não, não necessariamente, independente do tempo que você vai estender o peito para o seu filho,
não necessariamente ele vai casar no peito, né? Do mesmo jeito que bebê não casa, filho não casa de fralda, a filha não casa de peito, digamos assim. Então, mas é uma coisa para a gente poder ir pensando. Se você acha que é importante dissociar o sono do peito, tem como fazer isso, tem como fazer isso de maneira devagar, observando um pouco o que faz, né? Qual é o momento em que ele está entrando no sono, o que está acontecendo. Então, você se antecipa um pouco. Sendo um bom observador, você se antecipa um pouco para poder tirar isso de acontecer um pouco antes. Mas em termos de ser saudável ou não ser saudável, até mesmo em termos emocionais, eu acho que isso é muito individual. Depende mais do quanto a gente está dependendo daquela situação. Se a gente não depende daquilo para se sentir bem com o bebê, e se o bebê não necessariamente depende daquilo para se sentir bem com a gente, tá saudável, tá nutrindo o seu bebê nesse sentido, né? Mas se a gente começa a ter uma relação de dependência com essa situação, a gente tem que repensar. E, além disso, a gente vai para a nossa última fase que a gente trabalha dentro da oficina. Pensando na questão da oficina, a gente vai nela até os 5 anos de idade, né? Fechando os 5 anos de idade, beirando ali aos 6. Isso faz muito sentido com o que a gente entende de primeira infância. E dentro da proposta da Associação Norte-Americana de Estudos do Sono, eles propõem que é nesse momento de 5 anos de idade que a criança começa a apresentar um padrão de sono que é muito equivalente ao padrão do adulto. Até lá, a gente tem fases durante o nosso sono que vão se alternando durante o nosso sono, em diferentes momentos, dura aproximadamente 1h30, mas para poder alcançar essa 1h30 que a gente tem um sono mais profundo e mais restaurador, e um sono mais ativador, esse ciclo, essas mudanças ao longo do sono, elas são muito importantes na produção de uma série de hormônios que regulam o nosso humor, hormônios que regulam o nosso apetite. Eu não sei vocês, mas uma noite mal dormida me desregula. Eu fico, às vezes, mais irritada. A minha capacidade de concentração fica muito alterada, né? A minha forma de comer, assim, parece que eu estou comendo de um jeito estranho. Eu fico mais voraz, eu fico com vontade de comer mais coisas. E, às vezes, coisas mais doces, eu tenho vontade, coisas mais gordas, eu tenho vontade, né? Assim, ela desregula um pouco. E isso tem a ver, sim, com o nosso ritmo biológico estabelecido pelo momento do sono, né? Então, a gente poder dormir tantas horas ao longo da noite, né? Ou ao longo do dia. No caso do bebê, a gente conta os sonos do dia e os sonos da noite para poder fechar a conta do sono. Mas a gente poder dormir tantas horas tem uma função para nossa regulação física, para nossa regulação mental, e a gente vai alcançar um padrão parecido com o do adulto. Então, até os 5 anos de idade, as crianças elas apresentam um ritmo um pouco diferente. Depois dos 5 anos de idade, aproximadamente, né, pessoal? A gente está falando aqui de idades, mas essas idades não são estanques. Mas a gente consegue perceber que tem momentos, assim, tem movimentos das crianças que a gente fala assim, nossa, saltou. Alguma coisa saltou agora no desenvolvimento. Eles estão conseguindo fazer coisas que não faziam agora no desenvolvimento, né? Então, assim, aos 5 anos de idade, a gente tem esse outro marco. E dos 3 aos 5 anos de idade, é o período que a gente vai estar trabalhando dentro da oficina de sonhos, onde a ideia dentro da oficina é a gente poder trabalhar, a gente poder entender que nessa fase do desenvolvimento, as crianças estão conseguindo ampliar mais. Se até os 2 anos de idade eles respondiam, eles experimentavam, tentavam e conseguiam, agora eles estão começando, porque eles começam a sacar um pouco mais, eles já estão mais verbalizados, depois dos 2 anos de idade, a gente espera que eles estejam se comunicando melhor, que eles estejam estabelecendo uma comunicação bem mais intencionada, mais dirigida, eles consigam as coisas mais por meio da fala do que de qualquer outra coisa. Eles têm toda essa clareza. Então, se eles já têm isso, eles conseguem ampliar mais as coisas que eles entendem, as coisas que eles querem, as coisas que eles conseguem. E se eles estão ampliando as estruturas, né? Eles estão estabelecendo melhor relação de causa e consequência. Então, se tem isso, portanto, eu consigo isso. Eu já antecipo mais a minha forma de funcionar, eu já saio para fazer alguma coisa sabendo onde eu quero chegar, né? Eles têm isso com muito mais clareza. E tudo isso caracteriza um pouco um período em que eles conseguem ter trocas e uma ampliação muito maior. Então, ao longo dos 3 até os 5 anos de idade,
as crianças elas vão estabelecendo, ainda estão muito centradas nelas mesmas, mas elas estão começando a ter uma leitura do que está do lado de fora, do ambiente social, as brincadeiras começam a ser cada vez mais coletivas, eles conseguem partilhar um pouco mais porque eles estão começando a estabelecer nessa forma de pensar, nessa forma de perceber as relações, algo muito mais plural, que está muito mais ampliado, que eles estão trocando muito mais. Então, nesse sentido, a gente vai conseguindo perceber como as crianças estão evoluindo, se naquele condicionamento eles dependem de tantas coisas e tanto da gente para poderem acontecer, dos 3 aos 5, e olha, a gente está falando aqui num período extenso, perto dos outros períodos que a gente está falando, né? A gente vai começar a estimular ações que possam promover uma maior autonomia. E aqui eu não falo que as crianças têm que se virar, não é isso, ao contrário. A gente, como um adulto, atento, qual que é a estratégia que a gente vai ter? A gente vai estar junto com essa criança, ensinando mais, não só fazendo por, mas a gente vai estar fazendo com, a gente vai estar ensinando como eles podem fazer, para que eles possam chegar ali perto dos 5 anos de idade, com um comportamento ainda mais autônomo e ainda mais independente, porque o salto dos 5 anos de idade é esse salto social, onde eles pegam, mandam um beijo e falam tchau, tô indo, né? Assim, pega a chave do carro e tá indo pra balada daqui a pouco, não tem problema nesse sentido, mas eles começam a ter uma vida muito mais independente. Quando eles conseguem ter esse salto emocional, esse salto cognitivo da forma deles pensarem e esse salto social, eles estão tendo esse salto para uma maior ampliação do repertório social. É muitas vezes o momento em que as crianças conseguem, por exemplo, ir dormir na casa dos amigos. Eles começam a trazer experiências, por exemplo, do que eles veem na casa dos amigos. Mas a casa do fulano é diferente. A mãe do fulano faz de um jeito diferente de você. E eles começam a trazer esse tipo de questão, de contestação, né? A gente brinca que os 5 anos de idade é a adolescência da infância. Se a gente fala, se tem gente que se queixa dos 2 anos de idade, porque as crianças têm comportamentos onde elas estão ali testando uma série de limites, então são as chamadas birras. Birra tem função, né? A gente tem que entender, porque birra tem função para o desenvolvimento das crianças. É a gente que tem que aprender a lidar com isso, para ajudar eles a passarem por isso. Mas aos 5 anos a gente tem uma outra fase, e é uma fase muito mais complexa. Eles têm argumentos agora. Claro que numa lógica infantil, mas eles não fazem, eles não se opõem simplesmente por se opor. Não é só bater o pé e se jogar no chão. Aos 5 anos de idade, eles vão tentar argumentar com você. Por que de tal coisa? Por que você está falando isso? Aceitar a regra é mais difícil. E ótimo, fantástico. A gente, de novo, tem que se adaptar. A gente não tem que ceder o tempo todo, mas a gente tem que entender que eles estão passando por essa fase e ajudar eles a entenderem também que o meu ponto de vista é importante e que tem horas que ele é soberano, porque eu, como adulto, sei de algumas coisas que eles não sabem, e aí a gente vai conversando cada vez mais. É um papo mais perto de gente grande nesse sentido. Então, quando a gente está chegando nessa fase, e de novo, se as crianças estão nesse período dos 3 aos 5 anos de idade, estão tendo essas super sacadas, né? Se eles estão crescendo e estão tendo um desenvolvimento mais autônomo, eles também estão começando a entender que existem coisas independente das coisas que eles sabem. Isso, às vezes, faz muito sentido a gente pensar na questão do medo, por exemplo. Então, existe um período, ao longo desse período dos 3 aos 5, que podem aparecer com mais frequência aqueles medos noturnos. Isso é diferente de quadros de terror noturno. Então, assim, e daí, de novo, a gente tem que ser um mediador nesse processo, a gente tem que ajudar eles a entenderem, inclusive, como eles lidam com essas respostas emocionais. Por isso que dentro da oficina a gente também tem uma oficina das emoções. Então, outra oficina que a gente tem dentro da oficina dos sonhos é das emoções. Então, se a gente for varrer até esses 5 anos de idade dos pequenos, pensando como eles se desenvolvem, e a gente entende como eles se desenvolvem, pensando o que eu posso fazer com cada fase que eles estão apresentando e tendo estratégias, é isso que a gente foca dentro de todo o nosso trabalho, do Bom Pra Cuca e dentro da Oficina dos Sonhos. E tudo isso embasado em entender como as crianças funcionam, passar para vocês esse entendimento de uma maneira que a gente possa saber como é que essas coisas estão acontecendo, trocar com vocês como é que essas coisas estão acontecendo, porque cada criança é de um jeito, cada pai e mãe é de um jeito. Então a gente vai fazer esses ajustes finos juntos, a gente tem todo um trabalho ao longo de 1 ano, a gente tem 1 ano para a gente poder seguir junto na Oficina dos Sonhos,
trocando direto, e vocês têm acesso por 5 anos a todo esse material. E a gente, além de falar de desenvolvimento, de como está desenvolvendo os pequenos, além de falar dessas questões, dessas estratégias que ajudam na questão do sono, a gente ajuda vocês a aprenderem a observar as crianças, né, como elas se apresentam. A gente ajuda vocês a entenderem o funcionamento emocional das crianças, então a gente tem a oficina das emoções para isso, né? A gente ajuda vocês a entenderem como se dá o desenvolvimento sensorial, que são aqueles primeiros canais que as crianças usam para poder ler o mundo, o que está acontecendo, né? E além disso, a gente trabalha com uma oficina do depois também. E o que acontece depois? Então, quando é que a gente tem que ajustar? Como é que a gente pode dessensibilizar? Então, fazer essas coisas, por exemplo, como ajudar meu filho a dormir fora do peito, como ajudar o meu filho a ir para o berço e dormir no berço, se for a minha intenção, se for a minha vontade. E a gente vai estender isso para a vida das crianças, como ajudar o meu filho a tomar um banho sozinho, como ajudar o meu filho, porque eles vão aprendendo, e a gente percebendo como é que isso está acontecendo, a gente vai poder estender, inclusive, para além da questão do sono. Então, todo o nosso trabalho aqui é mais ou menos nesse sentido. Se te interessa, ou se você quer passar para alguém, entre em contato com a gente vai deixar os links todos aqui nos comentários, tudo para vocês poderem acessar. Como é que vocês podem acessar? A gente está reabrindo hoje, mas só até domingo, pessoal. A nossa oficina a gente já está com a nossa turma super andando, as pessoas já estão interagindo, a gente já está trocando e a gente já está puxando esse pessoal para trabalhar com a gente, então a gente tem que se dirigir para essa oficina, a gente tem que ficar voltado para o pessoal na oficina, mas até domingo a gente reabriu as inscrições e qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato. Combinado? Então a ideia é essa, a ideia é a gente poder trocar aqui nesse sentido. E o Bom Pra Cuca está sempre aberto, para o que a gente puder, para o que a gente puder trocar, para a gente poder comentar sempre e sempre. Tá bom? Obrigada pelas pessoas que entraram, obrigada pelas pessoas que comentaram no Insta, obrigada pelas pessoas que comentaram, que trouxeram aqui no Face. A gente vai subir essa live também no YouTube, para poder ficar aí toda ativa para vocês. Combinado? Obrigada mesmo, um beijo grande e até mais. Deixa eu tentar agora desligar tudo que eu preciso. Até!